fazer duas carreiras ao mesmo tempo? Vamos aprender? Aqui a gente fez essa amostra, tem 6 carreiras, sendo que eu fiz em 3 vezes. Digamos assim, em vez de fazer a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, eu fiz as 2 primeiras, as outras 2 e as outras 2 ao mesmo tempo. É isso que nós vamos fazer hoje. Então, vamos lá. Tu faz a quantidade de correntinhas que tu precisa pro teu trabalho. Aqui, na verdade, eu fiz aquele cordão estruturado, que ele é uma correntinha um pouco mais estruturadinha, que ela não fica tão molinha que nem só a correntinha. Tem vídeo no canal aqui explicando tanto como fazer ela simples e quanto como fazer ela com 2 cores, tá? Então, nós vamos fazer o ponto de borda, tá? O ponto de borda não é simplesmente 1 ou 2 pontos de borda, são 6 pontos de borda. Então, eu fiz uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nessa carreira, nós vamos fazer de ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer uma laçada e nós vamos fazer no terceira correntinha de cima para baixo, sem contar essa que tá que tá na agulha, tá? Então, a gente faz uma laçada, então, a primeira correntinha, segunda, terceira. Colocamos a agulha ali, puxamos uma laçada lá da linha que vem no novelo. Estamos com 3 pontos. Aqui tava na agulha, a laçada que a gente fez e essa laçada que a gente pegou, tá? Isso aqui é como se fosse uma carreira, certo? Agora, vamos fazer a segunda carreira, que seria fazer mais uma laçada e daí sim tu pega o ponto que tá no teu trabalho lá embaixo, tá? Daí tu puxa uma laçada lá de trás. Então, o que que a gente fica? Um ponto que tava na agulha, uma laçada, a laçada que a gente pegou do meio das correntinhas do ponto de borda, outra laçada, e esse aqui é um ponto que a gente pegou do ponto da carreira anterior. Pega uma laçada, fecha 2, pega uma laçada, fecha 2, pega outra laçada, fecha 2, pega outra laçada, fecha 2. Então, aqui tá o primeiro ponto, tá? Então, ele fica assim. Então, aqui seria a primeira carreira e aqui seria a segunda carreira ao mesmo tempo daí, tá? Para continuar, como é que a gente faz? A ideia é sempre fazer uma laçada, pega no meio desse ponto, que seria essa laçada aqui, que tem um fio atravessado aqui, como se fosse, tá? Então, esse fio aqui e mais o de baixo, tá? A gente pega essas duas laçadinhas aqui de baixo, faz uma laçada do fio que vem do novelo e puxa, tá? Então, a gente fica com 3 laçadas. Faz outra laçada na agulha e coloca no próximo ponto da carreira anterior. Coloca aqui, puxa uma laçada. Ficamos, então, com as mesmas anteriores. O que estava na agulha, a primeira laçada. A laçada no meio dos pontos anterior, a laçada do segunda carreira e essa linha que vem da carreira de baixo, tá? Puxa uma laçada, fecha 2, outra laçada, fecha 2, outra laçada, fecha 2, outra laçada, fecha 2. Aqui tá. Então, vamos fazer de novo. Faz uma laçada, aqui que talvez gere dúvida, ó. Então, a gente vai ver aqui, ó. Aqui tem o primeiro ponto, tá? E aqui tem o segundo ponto. Ele é mais ou menos dividido por essa linha que fica atravessada aqui, ó, tá? Não é só essa linha que se pega para fazer para pegar no meio do ponto dele, tá? A gente pega essa linha aqui e mais essa aqui de baixo, que seria na sequência. A gente pega essa com essa, ó. Essas duas linhas que a gente pega. A que tá horizontal aqui e mais a do fio do ponto de baixo. Então, vamos ver aqui como é que fica. Faz uma laçada, pega a que tá horizontal e mais a seguinte. Puxa uma linha e puxa a laçada. Bota mais uma laçada na agulha, pega o ponto de baixo, puxa uma laçada. Então, aqui, então, os pontos daí. A laçada, aquela que a gente fez, que tava na agulha, a primeira laçada. Esse aqui é o fio que a gente puxou desse fio do ponto anterior aqui. A laçada da outra carreira e essa aqui que vem da carreira anterior de baixo. Pega uma laçada, fecha 2. A fechar é sempre com 2, tá? Fecha mais 2, fecha mais 2 e fecha mais 2. Vamos fazer mais uma vez, vamos ver. Faz uma laçada, coloca nos 2 pontos ali, puxa outra laçada. Faz a laçada seguinte para outra carreira, coloca lá embaixo,
puxa lá de trás. Estamos com todas as laçadas que a gente precisa na agulha. Faz uma laçada, fecha 2, faz uma laçada, fecha outros 2, outra laçada, fecha outros 2 e outra laçada, fecha outros 2. E assim até o fim da carreira. Eu vou terminar essa carreira aqui para fazer, para dar a volta daí como é que a gente faz, tá? Daí eu já volto. Então, aqui, terminamos o último ponto dessa carreira, tá? Aliás, os dois últimos pontos dessa carreira, o de baixo e o de cima, tá? Então, aqui seria a primeira carreira que a gente fez, que equivale a 2 carreiras de ponto alto, tá? Para fazer a volta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 6 pontos de borda. Então, uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de borda, vira o trabalho. E a mesma coisa do de baixo, a gente faz uma laçada. Na terceira correntinha, então, sem contar a que tá na agulha, 1, 2, 3, a gente coloca a agulha aqui, puxa uma laçada. Então, aqui tá a primeira carreira. Então, aqui tava a linha que tava na agulha, a primeira laçada e a linha que a gente puxou no meio das correntinhas que a gente fez de ponto de borda. Vamos fazer a segunda. Então, faz a segunda laçada, coloca na carreira de baixo, puxa. Então, aqui estamos com todas as linhas que precisa. A que tava na agulha, a primeira laçada, a que veio do meio das correntinhas que a gente fez de ponto de borda, a segunda laçada e essa linha que veio da carreira de baixo. Faz uma laçada, fecha 2, faz outra laçada, fecha 2, e faz outra laçada, fecha 2, e faz outra laçada, fecha 2. Então, agora é a mesma coisa aqui. A gente tem, então, essa aqui bem no meio das 2 carreiras, essa inclinada. Então, a gente vai fazer uma laçada, coloca ali junto com o de baixo, tá? Com a linha que tá logo do ladinho dela. Puxa uma linha lá do novelo, faz outra laçada e pega embaixo da carreira de baixo, que a gente já tinha feito. Fecha 2, fecha 2, fecha 2 e fecha 2. E assim a gente continua o trabalho até ficar assim. Então, daí a gente consegue fazer 2 ao mesmo tempo e fica um trabalho bem bom, certo? Se tu curtiu, se tu gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal.